Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SRV 2024 Turbo Diesel. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, em Joinville, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão intermediária do modelo na cor cinza metálico granito, com faróis em LED somente de neblina, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade no painel, bancos em couro no seu interior, ar-condicionado digital 2 zonas e uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes aqui dessa versão intermediária do modelo pelos seus faróis, que saem aqui da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação é halógeno, farol alto, farol baixo, lanterna, indicador de seta, todo o acabamento aqui cromado e também aqui com toda essa parte em black piano na parte interior do farol que realmente realça. Esse detalhe aqui com a saliência que fica bem aparente, mais abaixo na parte do para-choque os vincos que são bem aparentes com essa peça em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Aqui mais abaixo você tem como se fosse um bumper frontal, com a abertura de ar aqui na horizontal em preto fosco. Aqui a sua grade superior, mais avantajada, lembra muito até a Tacoma nos Estados Unidos, com todo esse detalhe aqui cromado, essas partes também aqui em black piano e já as aberturas de ar em preto fosco, com um detalhe aqui com um logo cromado. Essa não tem o sistema Toyota Safety Sense, só acima a partir da versão SRX. Os vincos que saem lá de cima, vindo até a frente na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel com 204 cavalos, 27 cavalos a mais do que os modelos aí a partir de 2020, que teve mudanças na motorização. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta, não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio. Mais à frente, um turbo intercooler maior foi posicionado nessa atualização, trazendo um torque de 50,9 kgfm a 3.400 RPM. Outra atualização foi o filtro DPF por conta da legislação do Proconv L7. Então, eles colocaram esse filtro para fazer a filtragem das micropartículas do diesel que são nocivas. Então, ela funciona de maneira automática ou por um botão que você aciona no painel para que ela possa estar fazendo essa parte da filtragem do diesel. Um câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades, ela não necessita do uso do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. No capô, manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui na parte das bordas. A pintura em preto brilhante com os vincos bem aparentes e uma porca antifurto que já acompanha o modelo de série. É a mesma roda da versão SRX. Perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento. Vão livre de solo de 28,6 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral para facilitar para que você suba no veículo com esse detalhe em preto fosco, pois realmente é uma caminhonete bem alta. Aqui nós temos para-barro tanto no eixo dianteiro
como no traseiro. Aqui essa silhueta que fica bem marcante aqui na parte da caixaria de roda. Também aqui você tem um contorno com um vinco bem aparente com a silhueta aqui da primeira porta até a segunda porta. A inscrição Hilux cromado aqui na lateral, assim como a parte do retrovisor. Coluna A em preto fosco, como essa parte abaixo também aqui. Aqui você tem repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor e as maçanetas também são com um detalhe aqui cromado e a cor predominante, como eu falei no início do vídeo, cinza granito metálico. Na coluna B em preto fosco, antena aqui na parte do teto, essa parte da coluna A até a coluna C, todo esse detalhe em preto fosco, que você nota também aqui uma silhueta em volta da caixaria de roda. Aqui suspensão traseira com eixo rígido, feixes de molas, um carro para lida, pro bruto, aí para 4x4, realmente dispensa comentários. Também aqui um detalhe que vem até a parte traseira aqui com um vinco bem aparente, que eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Aqui você tem todo esse detalhe cromado do para-choque, os degraus para facilitar para que você suba no veículo com esse detalhe em preto fosco, as lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui é halógeno. A inscrição Hilux CSRV Toyota e a parte da abertura aqui da tampa traseira com os detalhes cromados. Terceira lanterna de frenagem fica posicionada aqui na tampa traseira, ao invés de outras caminhonetes que fica lá em cima. Quando você consegue colocar uma carga maior ali, ela tampa essa parte da luminosidade. Acho interessante ficar aqui. A parte da abertura da tampa traseira aqui, você tem todo o detalhe aqui com plástico rígido para trazer mais durabilidade, capacidade de carga 1 tonelada ou 1000 quilos. Ela não acompanha a capota marítima, a partir da versão SRX que acompanha. Câmera de rec, depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Aqui você tem a quinta roda em liga leve, o mesmo perfil do carro. Isso é interessante e facilita. Também aqui, ó, a parte do engate, você consegue estar puxando aí um trailer, um reboque, 3,5 toneladas. E ela tem assistente de reboque, ela vai contrabalancear uma carga numa frenagem mais brusca, um vento lateral, para que você tenha mais segurança. Falando em segurança, ela tem a parte da lanterna de neblina aqui para facilitar na parte noturna. E ela conta com freios a disco apenas nas rodas dianteiras. As traseiras são a lona, mas contém o freio ABS com EBD e BAS na parte da questão de segurança também. E o detalhe, com 7 airbags, são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros, totalizando 7 airbags. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 3,8 metros de comprimento. Ela tem o estribo, essa parte aqui da alça para facilitar para que você suba no carro, pois realmente é bem alto. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vocês notem aqui, ó, de 2 a 3 dedos para vocês verem essa questão do espaço. O teto é cinza com as alças do teto, iluminação halógena para quem vem na segunda fileira. Também aqui portas revistas, tanto do lado do motorista e passageiro, com esse gancho aqui com capacidade de 4 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do carro. Saída de ar-condicionado aqui para a fileira traseira, traz mais comodidade. Esse detalhe aqui prata. E você tem todo o revestimento do banco aqui em couro nessa parte aqui dessa versão intermediária. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na fileira dos bancos traseiros. Você tem 3 encostos aqui de cabeça e também cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Aqui os ganchos na parte aqui de cima, aquecedor do vidro traseiro. Também você conta aqui com esse detalhe com o descansa-braço, com 2 opções de porta-copos, facilita viajando aí com 2 pessoas aqui atrás. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. E aí você tem aqui todo o acabamento aqui em couro, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui já é com plástico rígido, com essa imitação de costura, a parte prata com os puxadores cromados, essa peça em black piano, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só. Tem aqui o nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela é do tipo presencial, com uma inscrição Hilux, os detalhes cromados, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o bip e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através do Smart Entry. E agora eu vou mostrar os detalhes aqui para vocês no interior, aqui na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui o ângulo da altura das pernas, regular a altura do banco e também com esse botão aqui você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição aqui Toyota Hilux, o tapete todo emborrachado, e vamos entrar aqui para conhecer o interior
do Toyota Hilux SR-V Turbo Diesel 2024 que já está em funcionamento. Novidade aqui na parte do interior, a multimídia. Ela é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, mas não tem a assinatura de som, a inscrição no caso, é a Harman Kardon, somente a multimídia. Os 4 botões físicos aqui ao lado, tecla Home, os botões aqui de volume, e aqui é uma multimídia bem intuitiva. Eu cliquei aqui em mídia, já me aparece AM, FM, as estações de rádio, favorito, USB, Bluetooth, projeção de tela, você já consegue ter essa opção. Informações aqui do veículo, ela tem aqui velocidade média, tempo decorrido e autonomia de combustível. Aqui do outro lado você já tem todo o histórico aqui referente à parte de consumo, também média de consumo, você consegue fazer o acompanhamento. Parte de telefone, clicou aqui, você já consegue parear via Bluetooth o seu aparelho para fazer aí, no caso, ligação através da parte do volante que é multifuncional, música, enfim. Configurações gerais que você tem no veículo, dispositivos, a parte de som que você consegue equalizar, a parte de sistema também e a parte com configurações do veículo que você consegue também estar fazendo no modelo. Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Clicou aqui, ela já vai parear o seu dispositivo sem fio, não precisa mais conectar via cabo, a não ser que o seu telefone não tenha tecnologia compatível para fazer aí, no caso, o pareamento. Mas ficou legal essa opção. Porém, não tem mais TV digital, nem GPS integrado por conta do uso aqui do Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Botão de Start Stop para fazer ignição com detalhe cromado, toda a parte aqui em Black Piano do console central mais acima, mais abaixo o console central é todo aqui em preto fosco, somente essa parte do ar-condicionado aqui, que você pode estar ligando. Esse ar-condicionado, ele é 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, fluxo do ar-condicionado que você consegue aumentar ou diminuir, onde você vai direcionar, e aqui você tem reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, você tem essa opção. Você tem também aqui o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido para usar em off-road ou da maneira que você achar melhor. Também aqui uma tomada 12 volts do lado esquerdo e direito, uma tomada USB para você conectar seu pendrive, colocar o celular para carregar. Também aqui esse botão que você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ela tem freio ABS com EBD e BAS. E aqui em off-road você consegue fazer o bloqueio do diferencial traseiro, isso facilita bastante. E também um assistente de descida em rampa. Vamos supor que você está no cascalho, muita lama em off-road, você consegue utilizar essa opção aqui. Ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para que você desça com mais segurança sem colocar o pé no freio. Isso é bem interessante. Esse nicho aqui, também 2 porta-copos aqui, a função aqui que você tem Eco e Power, que é o sistema de condução, modo econômico. Modo Power vai fazer a troca aqui do sistema automático mais rápido para você ficar com um giro maior no motor. Todo acabamento aqui prata e também Black Piano, e você tem aqui o seletor referente ao câmbio automático, que é do tipo sequencial, então você consegue fazer as trocas de marchas aqui. Opção com câmera de ré, você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento, porém não tem as linhas quando você esterça o volante aqui com o ângulo que você está utilizando aqui no modelo. Você tem aqui a opção Drive. Para o lado esquerdo você consegue fazer as trocas manuais, para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas para você utilizar, e você tem também, como eu falei para vocês, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então vamos aproximar próximo de um objeto aqui para mostrar para vocês. Então ela tem um alerta aqui, ó, ela vai estar fazendo bip aqui na parte do detalhe do painel, tanto na parte traseira, tanto na parte dianteira. Ela aparece o ângulo que está a roda ali, ó, para quando você está estacionando não encostar na guia, enfim, favorece de certa forma para você estar utilizando aí no dia a dia. Freio de estacionamento continua sendo manual. Um detalhe aqui com porta-trecos, e aqui você tem o descansa-braço revestido em couro. Você puxando aqui, ó, tem todo o detalhe com espaço para você utilizar aqui da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco em couro, com essa parte mais lisa aqui e os pontilhados aqui com a costura. Também essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo vindo com um carro atrás de você à noite. Aqui você tem a iluminação que é halógena, esse botão que você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico no interior do veículo. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. E também porta-óculos na parte aqui do teto. Detalhe aqui, ó, todo prata, também cromado, e você tem 2 partes aqui com detalhe do porta-luvas. Essa com esse botão que
Aqui é menor o espaço, porém você é climatizado, você puxa essa parte aqui com essa peça e com o ar condicionado ali você mantém climatizado aqui uma fruta, uma bebida para o seu consumo, enfim. Esse você tem aqui um espaço maior, ele desce bem devagar, tem também aqui porta-copos aqui para o lado do passageiro, assim como a alça aqui mais acima, também o tweeter com a saída ali de som e também a parte com o detalhe do ar condicionado com a parte prata. Todo o acabamento aqui é com plástico rígido, com imitação de costura, saídas do ar condicionado, os difusores e o relógio digital aqui ao centro. Facilita para que você não precisa de partida no carro, enfim, favorece. Também todo o detalhe aqui com a iluminação na porta aqui, com os 4 vidros elétricos com a função auto-dial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui você tem esse botão, um rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou aqui, ele vai fazer também um rebatimento. E também aqui, regulagem elétrica dos retrovisores, lado esquerdo e direito, você vira aqui e você posiciona da forma que você quer eletronicamente. Porta-copos aqui também para o motorista, aqui você tem esse botão para você acionar, ou no caso também se você não quiser o bip do detalhe dos sensores de estacionamento você consegue, e aqui você consegue regular o facho do farol para cima ou para baixo, a cor do peso você consegue colocar no carro aí, favorece também. E aqui o DPF, filtro de micropartículas do diesel, então você vai apertar ele somente quando ele aparecer a mensagem aqui. Normalmente ele funciona de forma automática, ele vai subir o giro ali do motor e você vai perceber ele que em um processo de 7 a 8 minutos ele vai fazer a filtragem dessa parte do diesel. A abertura aqui, tanto da parte do detalhe do tanque de combustível, que são de 80 litros, tanto do cofre do motor. Sua direção continua sendo hidráulica, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, volante que é multifuncional, acabamento aqui em couro, com a linha aparente, bem macio ao toque, os comandos aqui de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e também os comandos aqui desse lado direito também, referente ao computador de bordo. Por ela ser um carro automático, controle de velocidade de cruzeiro, então você consegue setar a velocidade que você quer aqui, favorece numa viagem também. E aí você tem aqui a parte do painel, que por ser uma versão intermediária é bem simples, iluminação branca com os detalhes azuis, conta giros, a parte com medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível que são 80 litros e aqui o velocímetro. Aqui você tem uma tela de 4.2 em TFT com indicador de câmbio, temperatura exterior, média instantânea, odômetro total, trip A, trip B. Aí você vai colocando aqui, ó, seta para baixo, tem aqui a parte com autonomia, tá pedindo para reabastecer. Para baixo, mais uma vez, indicador de economia, com as pontuações ali, o tempo de cruzeiro, o tempo que o veículo está em funcionamento, na viagem, favorece. Também comparação de consumo, e aqui você tem a parte com o esterçamento da roda, como eu mostrei para vocês, né? Você vira para facilitar. E mais uma vez para baixo você tem velocímetro digital. Seta para o lado direito, você tem bússola de navegação para facilitar. Mais uma vez, uma parte com a aba aqui com detalhe de música, a FM, enfim. Você consegue estar utilizando também. E aqui todas as mensagens que são interessantes no veículo vão aparecer nessa parte aqui dessa aba. Colocando para o lado direito mais uma vez, você tem todas as configurações gerais aqui do modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da Hilux SRV Turbo Diesel 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Luiz de Oliveira, da cidade de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte. O segundo salve do canal vai para Ednilson Cardoso, da cidade maravilhosa, lá no Rio de Janeiro. O terceiro e último salve do canal vai para Valdec Oliveira, também lá do Rio de Janeiro. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!